pessoal do 7º ano do Colégio Municipal Santa Terezinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Felizmente hoje enfrentamos uma onda de calor gigante, né? Cada dia está aumentando mais. Hoje aqui na cidade o calor chegou na volta do dia a uma temperatura aproximada de 38 graus. Quente pra caramba. Muito quente. Isso devido a quê? A, provavelmente, além do tempo de calor, também ocasionado por problemas climáticos. É justamente isso que a gente vai estudar hoje. Vou pegar uma canetinha aqui. Vamos lá. Modificações da atmosfera. Ciência da natureza e suas tecnologias, ciências, ensino fundamental 7º ano. Vamos ver hoje o efeito estufa e o aquecimento global, o controle do aumento do aquecimento global, a chuva ácida e a redução da camada de ozônio. Então vamos lá. Esse é o nosso planeta. Ele tem a forma geoidal, redonda e achatada nas extremidades, e ele tem uma camada protetora que se chama a atmosfera. Tá? Além da atmosfera tem outras camadas, né? Tem a atmosfera, que é a camada de ar, litosfera, a camada de solo e rochas, a hidrosfera, a camada de água, e tem também a biosfera, que são os seres vivos. E o nosso planeta, gente, ele trabalha com o processo, né, de interdependências. Ele tem que trabalhar, né, como se diz, no eixo, tudo funcionando perfeitamente. Se um desses eixos parar de funcionar, todo o planeta vai entrar, consequentemente, em colapso. Não é verdade? E o nosso planeta ele tem uma camada protetora, que é a camada de ar, que se chama a atmosfera. E a atmosfera ela é composta por vários gases, né? O nitrogênio em maior quantidade, eu tenho o oxigênio, eu tenho o gás carbônico, e eu tenho outros gases em menos quantidade. Só que essa camada ela protege de duas formas. Das coisas que vêm do espaço para entrar, para colidir com o nosso planeta, né? Ela protege. E também as coisas que são produzidas aqui na Terra, a atmosfera não deixa sair, né? E consequentemente isso está causando problema, principalmente o que é produzido aqui, que a atmosfera não deixa sair. O que está ocasionando, será? Olha aí, a gente vive numa sociedade moderna, onde o sistema produtivo ele é eficaz. Cada dia que passa se produz mais e mais. E, consequentemente, isso causa problemas à natureza. Que problemas são esses? Retirada de matéria-prima da natureza para produção, é lógico, né? Se você olhar ao seu redor, tudo que está ao seu redor provém da natureza. Alguns poucos elementos que são sintéticos, produzidos artificialmente. E hoje nós estamos chegando à população do planeta de aproximadamente 7,8 bilhões de habitantes. E o consumo está aumentando cada vez mais, né? E nós, consumidores, estamos cada vez mais exigentes para os produtos que consumimos. Queremos produtos cada vez mais sofisticados, é lógico. Isso gera o quê? Poluição da atmosfera. Além da retirada em excesso de recursos naturais, né, da natureza para produzir os nossos produtos, para a indústria produzir, que são as chamadas matérias-primas. No ato da produção ainda tem isso aqui, né? Poluição. O que eu falei para vocês agora mesmo? Tudo que é produzido aqui no nosso planeta, né, que a Terra ela é formada do que? A forma geoide tem a estrutura da Terra. Você aprendeu lá em geografia também. Que é a crosta, a parte de fora onde nós moramos, o manto, que é a parte intermediária, e o núcleo, que é a parte central. Então tudo que é produzido aqui na Terra de fora,
fora e até mesmo dos elementos internos, a gente vai ver agora mesmo, gera poluição. Fenômenos naturais e humanos que alteram a composição da atmosfera. Que fenômenos são esses? Vamos lá. É que eu tenho o vulcanismo. Ela é um fenômeno endógeno, porque endógeno que acontece no interior do manto terrestre ou no núcleo. Aqui é o elemento chamado de vulcanismo. Tá? Aqui é um vulcão que ele está anunciando que vai entrar em erupção. Ele está eliminando o que? Essa fumaça aqui, tá? Que ela é cheia de quê? Enxofre, né? As pessoas falam assim, o vulcão é uma catástrofe. Não é uma catástrofe, tá? Esses vulcões, eles existem há milhões de anos, né? Então, por que o ser humano vai ter que habitar nessas regiões? Ele sabe que a qualquer momento isso vai entrar em erupção, né? Tem vulcões aí que estão extintos há milhares de anos, mas a qualquer momento ele pode explodir. Tem outros que entram em erupção constantemente, outros nunca pararam de liberar a lava. Aqui está, né, uma questão bastante preocupante, aí que não é preocupante porque é um elemento natural que está sempre, né, sempre ocorrendo, sempre aconteceu, que é o que? O vulcanismo. O que é esse vulcanismo? É a saída. Vou apagar aqui para melhorar a nossa visualização ali na frente. Então aqui é o vulcão está começando a entrar em erupção. Aqui outro vulcão que está em erupção. Essas coisas vermelhas aqui é o que? É lava, tá? Rocha no estado líquido expelido do manto ou do núcleo para fora. Aqui tem um vulcão que está despejando as lavas em um oceano. Aquilo lá que é fenômeno natural que altera os fatores da atmosfera, né? Isso naturalmente não causa tanto problema, mas quando vem isso aqui ocasionado pelo homem, o que é isso aqui? As grandes cidades hoje têm muito automóvel. O automóvel, o que ele queima? Combustível fóssil. Combustível fóssil é o petróleo. Você sabe que do petróleo retira outros subprodutos. Gasolina, querosene, óleo diesel, óleo lubrificante, etc. Isso aqui, essa fumaça aqui da queima do combustível fóssil, vamos supor que esses carros que a maioria deles seja gasolina, está liberando um elemento químico chamado de CO, tá? Que é monóxido de carbono. O monóxido de carbono é totalmente nocivo para a respiração de seres vivos e também para a atmosfera terrestre. Vamos para a borrachinha. Vamos para frente. Outro problema. Queimada. Sabemos aí que o nosso Pantanal Mato Grossense foi todo devastado pelo fogo, né? Sabemos se é um fogo natural ou um fogo acidental ou um fogo, né, premeditado, foi colocado pelos seres humanos mesmo, né? Então isso é um problema sério, né? A fumaça também vai compor, né, um agente poluidor da atmosfera terrestre. Outro problema, né? Isso aqui vocês devem ter feito inúmeros trabalhos sobre ele, que é o que? O desmatamento. Não sei se vocês sabem, as chuvas que ocorrem em nossa região, tá? Elas provêm dos chamados rios voadores que são formados sobre a floresta amazônica. A floresta amazônica é uma floresta equatorial, uma gigante floresta, então ela produz muito vapor de água pela respiração dessas árvores, e lá por cima as nuvens que se formam lá são verdadeiros rios voadores. Então o que acontece? Forma lá na Amazônia, chove constantemente, né?
Em algumas cidades lá marcam um encontro antes e depois da chuva, que chove praticamente quase todo dia, devido a esse processo de intensa evaporação. Né? Então os rios voadores são formados lá na Amazônia, por cima da região norte, na floresta amazônica. As correntes de ar sopram para no interior do Brasil. Tá? Quando você vê lá que está chovendo em São Paulo, logo você pode perceber que passa um dia, 2 dias, 3 dias ou 5 dias chove aqui. Né? Essas massas de ar são empurradas de lá para cá. Aumentando esse desmatamento, devastação da floresta amazônica, o índice pluviométrico, que é o índice de chuva, né, do Brasil, por exemplo, vai diminuir. Está diminuindo. Né? Isso é um processo chamado de quê? Devastação. Ocasionado por quem? Não é pelo mico-leão dourado, não é pela nossa pintada, é pelo ser humano, né? Que é o ser racional do planeta, está destruindo o seu próprio habitat. Problemas ambientais causados devido às alterações na composição da atmosfera. Aquecimento global. Esse aquecimento global, né, é um caso muito sério. Porque a natureza tem um processo chamado de efeito estufa natural, a gente vai ver daqui a pouco. Né? Além desse aqui, ainda tem a destruição da camada de ozônio. Nós temos que apagar. Então tem que o urso polar. Se tem uma área que tem muito gelo, antes na Antártida. Né? Sabemos que a Antártida ela não pega os raios solares, só a luminosidade. Mas quando a Terra ela aquece além do normal, causa o processo de degelo lá dos gelos da Antártida. Isso causa um descontrole, um desarranjo ambiental no mundo inteiro. Aqui eu tenho a chuva ácida. Outro problema. Como é que acontece a chuva ácida? A gente vai ver daqui a pouco. Outro item importantíssimo e preocupante: destruição da camada de ozônio. O efeito estufa e o aquecimento global. O efeito estufa é um fenômeno natural responsável pela manutenção das temperaturas atmosféricas dentro de limites adequados à vida. Esse fenômeno está relacionado com a retenção de parte de energia solar por gás da atmosfera, o que permite manter aquecida a superfície terrestre. Do total da radiação solar que atinge a Terra, cerca de 30% é refletido pela atmosfera e não chega à superfície do planeta. Os outros 70% são absorvidos pela atmosfera, pelas águas, principalmente dos oceanos, pelos solos e pelas plantas. Parte da energia solar absorvida pela superfície terrestre é remetida para a atmosfera, a forma de calor. Gases como o gás carbônico e o gás metano, presentes na atmosfera, absorvem parte dessa energia e a enviam de volta para a superfície. Essa troca contínua impede que o planeta esfrie demais. Desse modo, sua temperatura média permanece estável. Esse aqui é o efeito estufa natural. Né? O Sol aquece o planeta com seus raios ultravioletas. Grande parte bate e reflete de volta na própria atmosfera, que é a camada de ozônio, a gente vai ver daqui a pouco, reflete de volta. 70% penetra na atmosfera terrestre, quando no solo e na água é refletido de volta, e fica uma quantidade essencial para a manutenção da vida na Terra. Para quê? Para que a Terra não esfrie exageradamente, mantendo a temperatura, consequentemente, estável.
Aqui está, né, o efeito estufa natural. Quando ele funciona belezinha. Quando ele é bom. A radiação do Sol chega à superfície e aquece a Terra. 2. Esse calor é mantido na superfície porque os gases do efeito estufa funcionam como cobertor e não permite que ele dissipe. 3. Em uma situação de equilíbrio, a quantidade de gases do efeito estufa presente na atmosfera é absorvida por processos naturais, como a fotossíntese. E tudo funciona perfeitamente. Agora, quando ela é mau. A má fama do efeito estufa vem da ação do homem, que emite mais gases carbônicos e outros gases tóxicos do que a natureza consegue neutralizar, fazendo com que a temperatura se eleve e a poluição se concentre. Então, a atmosfera tem a função de proteger do que entra e do que sai. Se tem muita poluição, muita queimada, isso vai causar uma camada de poluentes e não vai permitir que aquele raio solar que vem e vai voltar, ele não volta, ele fica armazenado no próprio planeta, aumentando a temperatura do planeta então. Né? Você quer entender melhor o efeito estufa? Você pode fazer uma pequena experiência. Você que mora na fazenda, na mesma cidade, você pega aquele plástico preto, faz uma casinha lá, faz uma pequena casa, uma casinha simplesinha, né? Cobre ela com aquele plástico. Fique lá dentro quando o sol está quente. Você vai perceber que aquilo vai esquentando, 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 formando uma estufa. É aquilo que acontece com o planeta Terra também, né? Todos os elementos de aquecimento ficam retidos aqui, não voltam para o espaço. Então, aquecimento global, né? Esse aqui é o efeito estufa natural, que ele é propício, não tem problema nenhum, né? Que é esse aqui. Esse aqui é o maléfico, né? Quem é o principal agente causador? O homem, nós seres humanos. As ações de controle do aumento do aquecimento global é diminuir a liberação de gases do efeito estufa para a atmosfera. Algumas das fontes principais desses gases são as queimadas para a agricultura e a pecuária e o uso da madeira como combustível, o desmatamento de áreas que não serão reflorestadas, o uso de combustível não renováveis em veículos e indústrias ou para geração de energia elétrica. É necessário ter em mente que a queima de um combustível tem como objetivo obter energia. Então, a diminuição do consumo de energia também é necessária para controlar o aquecimento global. Por trás de todos os produtos que consumimos, há um gasto de energia que é realizado nas indústrias. Essas atitudes estão ao alcance de todos, analisando seu dia a dia e adotando hábitos mais sustentáveis. Por exemplo, priorizar o uso do transporte coletivo, fazer pequenos trajetos a pé ou de bicicleta, usar sacolas reaproveitáveis, não fazer compras por impulso e não demorar no banho são as atitudes que permitem contribuir individualmente para a redução do problema. Então está aqui como controlar esse aquecimento global. Parar de produzir, né? Ou seja, não vai parar, né? A questão da queimada não vai parar, né? Usar madeira como combustível não vai parar. Desmatamento de áreas que não serão reflorestadas, né? Isso aqui entra lá no processo que está aqui, vai chamar de desenvolvimento sustentável, que é sustentabilidade. Sustentabilidade é simplesmente, não é simplesmente não, né? É o ser humano saber usar de forma racional os recursos naturais, tá? O uso de combustíveis não renováveis em veículos e indústrias para geração de energia elétrica. Esse combustível não renovável é o petróleo, tá?
Temos aí, por exemplo, o biocombustível, que é o etanol. Qual que é a diferença do etanol, que é um biocombustível, para a gasolina, que é derivada do combustível fóssil? A queima do combustível da cana-de-açúcar, que é o etanol, quando ele passa pelo processo de combustão ou queima no motor do automóvel, aquela fumaça as plantas reaproveitam. Já a fumaça da combustão da gasolina, que é um subproduto do combustível fóssil, que é o petróleo, a natureza não reaproveita. Ao contrário, é nocivo para os seres vivos. É necessário ter em mente diminuir o consumo de energia, né? Diminuir o que consumimos. O que é? A sociedade hoje ela é muito consumista. O que é a sociedade consumista? É usar aquilo além do necessário. Né? O que mais que eu tenho aqui? Priorizar o uso do transporte coletivo. Esse transporte coletivo é muito interessante, né? Na cidade não tem, né? Tem um, né? Nas cidades grandes, as pessoas acham que o transporte coletivo ele foi criado com o intuito de carregar pobre. Não é. Ele foi criado com o intuito de amenizar, né, ou diminuir o fluxo de automóveis nas grandes cidades e, consequentemente, diminuir, né, a eliminação do dióxido de carbono na atmosfera, que é a queima dos automóveis de combustível fóssil. Né? Mas funciona? Muito não, né? Andar a pé de bicicleta, usar sacolas reaproveitáveis. Nós sabemos aqui desse problema, né? Você vai ao supermercado, tanto sacolinha que você leva para casa. O que você faz com elas? Né? A gente fala que é mania de pau, pegar a sacolinha e reaproveitar para juntar lixo. Então você aproveita para juntar lixo, mas você acaba jogando ela no lixo, ela vai para o lixão ela vai para a natureza de novo. Então, é um ciclo. Okay? Então você levar uma sacola, lá toda vez que você vai ao supermercado, levar uma sacola. Né? Então eu vou ter que arrumar um, né, reutilizável. Não demorar no banho, a gente vai tomar banho, canta uma seleção inteira de Leandro Leonardo. Né? Vamos diminuir. Isso é uma das formas que cada um fazendo pode vir a reduzir o problema, mas quem vai fazer? Né? Aí que está o X da questão. Quem vai fazer? Quem vai fazer? Chuva ácida. Ninguém entende. Muito complicado, difícil de entender essa questão da chuva ácida. O que é? Estudar o ciclo da água, né? Então tem a água na superfície, aquecida pelo sol, ela evapora, né? Vai para as nuvens, condensa e volta, chove, vai, é um ciclo. Nesse processo dela subir em forma de vapor, ela aglomera dentro desses gotículos de água do vapor os elementos químicos que existem, que estão em suspensão na atmosfera. Esses elementos químicos vai junto com as gotículas para as nuvens e chove chuva ácida em outro local. Você sabe que as nuvens que são formadas aqui sobre onde você mora, ou sobre a nossa cidade aqui, não são elas que fornecem chuva para cá. Vai vir uma massa de ar e vai empurrar essas nuvens para outro local. Né? Então é assim que funciona. Ah, mas Corubaíba aqui na minha região não chove chuva ácida. Sabe lá da onde que essas massas de ar empurram essas nuvens para chover na sua região? Né? Para eu saber, eu tenho que fazer o quê? Uma análise química da água da chuva, para saber se tem algum processo de acidez dessa água da chuva. A chuva ácida, a atividade industrial e a circulação de veículos, além de outras ações humanas, liberam poluentes na atmosfera, como os gases constituídos de nitrogênio e enxofre. Em uma série de transformações, esses poluentes combinam-se com o vapor de água
e o gás oxigênio da atmosfera, formando ácidos que, dissolvidos na chuva, originam a chuva ácida. Ao cair no solo, nos rios e nos lagos, a chuva ácida causa danos a plantas, animais, algas e micro-organismos. O problema da chuva ácida afeta principalmente as regiões mais industrializadas, onde a quantidade de poluentes é maior, mas o vento pode levar a chuva ácida a locais distantes. Nos centros urbanos, a chuva ácida pode danificar monumentos, estátuas e prédios. Então, se for alta a concentração de acidez nessa chuva, ela pode causar inúmeros problemas. Tá danado, hein? Nem a chuva ela é pura. Redução da camada de ozônio. O ozônio é um gás da atmosfera presente em maior concentração na estratosfera, que compreende a região da atmosfera entre 16 e 50 km de altitude. Como a maior parte do ozônio permanece de dentro dessa região, dizemos que a camada de ozônio está contida na estratosfera, mas apesar do nome, não significa que na região só exista ozônio. Nela, a concentração de ozônio é bem maior do que em qualquer outro ponto da atmosfera. A camada de ozônio é importante porque absorve boa parte da radiação ultravioleta que vem do Sol, impedindo-se de chegar à superfície da Terra. O excesso de radiação ultravioleta pode causar, por exemplo, câncer de pele, enfraquecimento do sistema imunitário responsável pela defesa do corpo contra doenças e catarata, doença dos olhos. Então, a camada de ozônio hoje ela está um buraco imenso. Ela tem a responsabilidade de filtrar os raios ultravioleta do Sol. Então, não estão sendo totalmente filtrados. Gente, o ozônio é formado, vou escrever aqui depois a gente apaga, por 3 moléculas de oxigênio, chamado O3. Tá? Tem alguns elementos chamados clorofluorcarbonetos, aquele que é expelido no aerosol, quando abrir a geladeira. Quando você vai comprar um aerosol, é aerossol, sabe? Você vai comprar um aerossol, você olha lá assim, tem uma bolinha assim, tem um Vzinho assim, escrito lá embaixo, inofensivo para a camada de ozônio, porque mudou a estrutura elementar dele, porque quando se agitava aquilo, soltava, esse gás ia eliminar a camada de ozônio. Preveniu? Sim. Uai, mas e a camada de ozônio que já foi destruída? Não tem como renovar? Não. Como é que acontece a destruição da camada de ozônio? Então eu tenho 3 moléculas de oxigênio. O CFC, que é o clorofluorcarboneto, que é o elemento químico que está no aerosol, os outros elementos, quando ele entra em contato com o O3, ele quebra uma molécula de oxigênio e transforma de oxigênio e transforma ela em O2. O2 é oxigênio. Então isso vai fazendo o quê? O rompimento da camada de ozônio. Isso é questão de química. Então por isso que essa camada de ozônio está sendo destruída. Onde você vai? Tem pessoas que querem ficar moreninha, Então ela vai lá na farmácia e compra um bronzeador. Qual que é a diferença entre bronzeador e protetor? O bronzeador ele funciona como se você vestisse uma blusa preta no sol. Quando você veste uma blusa preta no sol, o que acontece? Todos os raios solares vão vir para cima de você. O bronzeador que você passa é isso. Quando você passa o bronzeador e fica no sol, todos os raios solares vão vir para cima de você. Você vai sugar esses raios ultravioletas e vai ficar moreno. Vai fazer um bronzeamento. E o protetor? O protetor tem 2 tipos, UVA e UVB. Os fatores de proteção vão de 15 a 45, 60, nem sei. Quanto mais claro você é, mais o fator tem que ser maior. UVA são os raios mais fracos, de manhã e à tarde. UVB são os raios mais fortes. Quando eu devo usar protetor solar? O tempo todo.
tá? Porque ele faz o que, o protetor solar? O raio solar bate na minha pele e reflete de volta. Então não fica armazenado, diferente do bronzeador, que ele armazena os raios solares. Essa é a função do protetor solar. O gás ozônio próximo à superfície terrestre. O gás ozônio próximo à superfície terrestre. Se a presença do gás ozônio na estratosfera protege os seres humanos da radiação ultravioleta, próximo da superfície terrestre, ele causa danos à saúde, como irritação nos olhos e agravamento de doenças respiratórias. O gás ozônio, nesse caso, forma-se na atmosfera a partir de poluentes produzidos durante a queima dos combustíveis dos motores dos veículos. Portanto, áreas urbanas como o trânsito intenso são as mais afetadas por esse poluente. Medidas para diminuir o tráfego, como incentivar o uso do transporte público e substituir o carro pela bicicleta, por exemplo, contribuem para a diminuição da quantidade do gás ozônio próximo à superfície da Terra. O gás ozônio lá em cima, na camada de ozônio, ele protege, embaixo ele é prejudicial. Então, se tiver dúvida, chame no PV. Tá? Espero que tenham gostado.